O tema da diversidade é um tema muito recente na educação brasileira. Praticamente, digamos, 2003 é que entra pela primeira vez uma legislação, que é a Lei 10.639, que depois foi complementada 5 anos depois com a Lei 10.645, e essas duas leis, elas trouxeram para o currículo a obrigatoriedade de lidar com a questão étnico-racial. A diversidade hoje é a expressão, talvez seja a melhor expressão da melhor qualidade da humanidade. Primeiro já no plano biológico, no plano da natureza, depois no plano da cultura. A qualidade da natureza e a qualidade da cultura estão correlacionadas diretamente à diversidade, porque ele não inclui, além da diversidade cultural, das culturas, etc., a infinita diversidade e diferença dos sujeitos, das produções de subjetividade. Isso é educação. Essa é a essência da educação. A escola ela tem que dar-se conta disso, de em que meio que ela está, em que ambiente que ela está, qual é a identidade da cultura em questão, no caso do Brasil, um país que é mestiço, que é híbrido, que é diverso, e o que a escola tem que fazer? Ela tem que dar-se conta disso, apropriar-se disso. Olha, eu acho que tem uma mediação indispensável, que é uma mediação política, né? Em primeiro lugar, o próprio Plano Nacional de Educação foi completamente esvaziado porque o congelamento de verbas para a educação tornou o plano uma letra bastante vazia. Se ficou comprometido naquilo que são, digamos, os projetos mais duros, né? Que é ensino de língua, de matemática, de ciências, de linguagem, de tecnologias, que dirá nessa coisa decorativa, porque é assim que é visto, né? Essa coisa decorativa chamada cultura africana, cultura indígena, questões de gênero. Isso é tomado muitas vezes nas políticas públicas oficiais e nos pronunciamentos oficiais como se fosse uma decoração dentro da escola. Não é. Se a escola não lidar com os temas que são os temas identitários dos sujeitos, como pessoas e como grupos, como cultura, como coletividades, ela está deixando de fazer aquilo que, desde os gregos, já vem sendo anunciado como sendo essencial para a escola. E a gente pode estar se distanciando disso, e nesse sentido a escola aliena. Nesse sentido, ela pode ser um lugar de alienação. É vital, ela representa o reconhecimento das matrizes, digamos, ancestrais africanas e indígenas na cultura brasileira, dessa presença no DNA, vamos usar essa metáfora, o DNA da cultura brasileira, estão presentes isso, de modo que quando esse tema entrou, primeiro em 2003 e depois em 2008, 2003 as matrizes africanas, 2008 a matriz indígena, quando esse tema entrou, ele foi nada mais que o reconhecimento justo, ainda que tardio, desse matriciamento que nós temos do fundo cultural africano e do fundo cultural indígena na nossa Constituição cultural, né? Algumas experiências muito notáveis estão acontecendo, por exemplo, em algumas escolas quilombolas. Em Mato Grosso, por exemplo, tem uma experiência muito interessante que eu conheço pessoalmente, acompanhei pessoalmente, que incluiu a família no projeto escolar, de uma maneira muito intensa, porque ali se deu conta que, na verdade, as relações escolares, elas não são separadas das relações familiares. É uma coisa muito específica de um quilombo. E isto é decisivo para o processo de aprendizagem, porque a criança se dá conta de que há uma continuidade entre o mundo da instituição familiar, o mundo da escola, e daí a pouco o mundo do trabalho, o mundo do lazer, o mundo da cultura geral, enfim, a sociedade. Em várias escolas também que eu conheço de educação indígena, em aldeias indígenas, tem experiências parecidas. Esse vínculo entre a cultura e a vida, a cultura tradicional deles e a escola, se processa de modo muito natural. De modo que
o que é preciso? É criar oportunidades, oferecer, disponibilizar recursos, acesso à internet. Eles querem contato com o mundo e têm direito a isso. Eles querem saber o que está acontecendo com o mundo, eles não querem ficar lá fechados no mundo deles, eles querem aprender a ser advogados, eles querem aprender a ser médico, engenheiro, enfermeiro, eles querem entrar no mundo também, entrar na sociedade, sem perder a sua característica. Então, eu acho que essa é a coisa. Essa é a coisa da diversidade. A diversidade não anula nada, ela incorpora, ela agrega. Esse é um tema central, esse é um tema vital, digamos. Então, é lamentável que na lei maior do ponto de vista político, que é o Plano Nacional de Educação, isso tenha sido suprimido. E ato contínuo em muitos planos estaduais de educação e planos municipais, do mesmo modo, sob a alegação de que isso se trata de, aspas, ideologia de gênero, esse tema foi suprimido e, ao fazer isso, ele descaracterizou um elemento de cultura e um elemento de identidade dos sujeitos que é um elemento central daquilo que se chama de educação. Não dá para fazer educação sem, em algum momento, falar disto e oferecer para os jovens, e justamente na idade, no período, no tempo de adolescência em que eles estão construindo a sua identidade, em todos os sentidos, identidade profissional, mas também desvinculando de família, buscando um lugar na sociedade, construindo um grupo de amigos, quem sou eu, que características eu tenho, qual é a minha identidade profissional, qual é a minha identidade sexual, qual é a minha identidade de gênero, qual é o meu gosto estético, onde é que está a construção da minha identidade estética. Neste momento, a escola fica em silêncio. Percebe? Esse é um vazio. Temos aí um vazio do ponto de vista de políticas públicas e que ele faz falta. A escola é um lugar, em primeiro lugar, de experiências afetivas, de convivência. E as crianças demonstram isso, elas entram na experiência e elas ali aprendem, ali elas matriciam, digamos, o convívio com a diversidade. Então, a aprendizagem da democracia e do convívio com o diverso não é um processo cognitivo. Não é um processo que se faz, em primeiro lugar, mediante conhecimentos. Eu vou tomar conhecimento dos protocolos éticos, dos protocolos históricos, dos protocolos do direito, das leis contra a discriminação. Não é isso. Isso há de ser importante e indispensável no momento certo, mas a principal experiência que a escola pode propiciar é a experiência concreta e afetiva do convívio. Bota crianças dos mais diversos tipos para conviver, para brincar junto, para estudar junto, para colaborar, para ter tarefas junto. No momento, elas de partida, elas não têm preconceito. Quem tem preconceito é adulto. Portanto, uma escola que cria oportunidades de convívio da diversidade, essa é a escola que melhor forma para uma sociedade democrática. A escola tem que ser o lugar onde o país se reencontra consigo mesmo. Onde os cidadãos brasileiros, os jovens principalmente, que estão em processo de formação, sejam capazes de reconhecer que país é esse, onde eles estão. Que história é essa? De onde eles vêm? Quem são eles? Que identidade têm? Que povos são esses que convergiram para constituir, digamos, a identidade desse país? Que escola é essa? Quanto menos segregada ela for, quanto menos homogênea em termos de recorte de classe, recorte de território, recorte de cultura, melhor. Quanto mais diversa for a escola, mais ela espelhará, digamos assim, a diversidade do país onde ela se encontra.